Aleluia, glória a Deus. Saúdo a você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 18 e o versículo 21 em diante. 1 Reis, capítulo de número 18, o versículo 21 em diante, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Gostaria de dar o tema dessa mensagem: Onde está o Deus de Elias? Como nós vemos aqui pela palavra do Senhor, Elias ele era um homem com várias qualidades. Primeiro, ele tinha ousadia, ele era um homem corajoso, porque nós vemos aqui no versículo 21 que ele chamou a atenção do povo. Ele perguntou: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Ele colocou ali uma situação em que o povo tinha que tomar uma decisão. Se Deus é Deus, se o Senhor é Deus, segue-o. Agora, se Baal é Deus, segue-o. Mas não fique em cima do muro. Então ele teve a autoridade de Deus para chegar ali diante do povo e colocar dessa maneira aqui essa pergunta ao povo, para o povo tomar uma decisão. Aleluia. E existe algo também, irmãos, que nós podemos aprender aqui na palavra do Senhor, porque mais à frente os irmãos conhecem a história. Os profetas de Baal começam a clamar a Baal, pedindo que Baal descesse fogo do céu para consumir ali aquele holocausto. Só que tem algo que nós podemos aprender com os adoradores de Baal. Sabe o que nós podemos aprender? Eles não mediram esforços para clamar a Baal. Eles saltavam sobre o altar que se tinha feito, clamavam em alta voz com súplicas, da manhã até o meio-dia. Eles se retalhavam com lancetas, com facas, até derramarem sangue sobre si. E tudo isso eles fizeram diante de uma divindade falsa. Então fica a pergunta para mim e para você hoje: o que nós estamos fazendo para o Senhor, aquele que é o Deus verdadeiro, aquele que era, o que é e que sempre será? O que nós estamos fazendo para o nosso Deus? Qual esforço nós estamos fazendo para Ele? Porque esforçar significa fazer algo além daquilo que nós estamos habituados a fazer. Se esforçar é isso. Então, o que nós estamos fazendo para o nosso Senhor? Fica aqui essa pergunta, porque só aquele que ama a presença de Deus zela pelo seu altar. E muitas das vezes, meus irmãos, aquele que serve a Deus, aquele servo íntegro, tem que pagar um preço muito alto para que as pessoas possam ver o Senhor na vida dele, para que a sua vida seja um referencial, seja como se fosse um espelho que reflete a glória do Senhor. Nós podemos ver aqui pela palavra do Senhor também outra qualidade de Elias, que ele era um homem instruído na palavra de Deus. Porque quando ele começa a clamar aqui ao Senhor, quando ele começa a clamar ao Senhor que descesse fogo do céu, ele diz assim em sua oração, no versículo 36, Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Aleluia.
Ou seja, meus irmãos, ele conhecia a história de Abraão, ele conhecia a história de Isaac e ele conhecia a história de Jacó. Que posteriormente, lá no vale de Jaboque, o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Ele conhecia, ele sabia da transformação que Deus havia feito na vida de Jacó. Então Elias, ele apenas não orava ao Senhor, ele lia a palavra, ele era um cristão equilibrado. E é assim que cada um de nós devemos ser temperados, devemos ser equilibrados, porque nós temos que ler a palavra e orar, não podemos pender somente para um lado. Porque a palavra do Senhor fala: crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então o cristão deve ter equilíbrio. Então fica essa pergunta: onde está o Deus de Elias? Eu te respondo: o Deus de Elias está naqueles que não andam conforme a multidão. Aleluia. Porque, irmãos, o interessante é que quando você sacrifica ao Senhor, quando nós sacrificamos ao Senhor, seja no louvor, seja na oração, no jejum, na consagração, o Senhor, ele sempre nos surpreende, porque o Senhor, ele sempre vai além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Então, quando Elias, ele lança esse desafio, ele diz: aquele Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor fala que Deus não somente respondeu com fogo, como consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, até o pó, e ainda lambeu a água que estava ali no rego. Aleluia. Assim também com aquela vara, quando o Senhor fala aquela vara que floresceu, aquela vara não somente floresceu, como o Senhor fez aparecer amêndoas. Então o Senhor, ele sempre vai te surpreender. Aleluia. Porque, irmão, se você for observar bem, na lógica humana, a água apagaria o fogo. Mas na ótica de Deus, ele inverte esse processo para fazer milagres na tua vida. Aleluia. O Senhor, ele quer fazer algo tremendo na tua vida. Muitas das vezes você pode não compreender a forma que o Senhor está trabalhando na tua vida, mas é porque ele não está indo por meio da razão humana. Não, o Senhor está fazendo sobrenatural. E a palavra dele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então receba essa palavra, entenda o trabalhar de Deus na tua vida. É sobrenatural. O Senhor vai fazer milagres. Para finalizar essa palavra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o altar, que é a igreja do Senhor. Nós somos um altar coletivo do Senhor, porque cada um de nós somos uma pedra desse altar coletivo. E cada pedra é importante. Porque imagine você, se eu tirar uma pedra do altar, esse altar, ele vai pender, ele vai cair, ele vai desmoronar. Então não diga que você não é importante, que você não faz falta. Você é uma pedra importante desse altar coletivo do Senhor. E o interessante é que o Senhor, ele não contou com muitos, porque apenas Elias voltou para restaurar o altar do Senhor. Então nesse dia eu falo a você: seja você esse um que vai voltar e vai reparar o altar do Senhor, para que a glória do Senhor venha se manifestar no seu povo. Seja você esse canal de bênção, porque Elias, a palavra do Senhor diz que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele foi um homem temente a Deus, que clamou ao Senhor, e o Senhor mandou fogo do alto. Aleluia. Então assim também, meu amado, Deus quer fazer na tua vida. Se coloque na inteira dispensação do Senhor, se coloque na dependência de Deus, porque Ele vai fazer maravilhas através de você. Assim como Ele operou no passado com esses grandes homens de Deus, não é diferente hoje. Tu és o servo do Senhor, a quem Ele escolheu. Vá e faça aquilo que o Senhor colocar em suas mãos, porque através da tua vida Ele vai fazer milagres. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.